Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula sobre indignidade. Então, estávamos aqui na parte da ação de exclusão, né? Só lembrando que só é possível a declaração de indignidade e a efetivação, né, dessa decisão após o trânsito em julgado da sentença. Aí, falando agora sobre o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de exclusão do herdeiro por indignidade. Isso está previsto no artigo 1815, parágrafo 1º do Código Civil. Temos, então, lá no artigo 1815, o prazo de 4 anos para se manifestar, contados da data da abertura da sucessão, sob pena de que o herdeiro que cometeu o ato não seja excluído, certo? Então, é possível que o herdeiro também não seja excluído, porque não houve manifestação dos outros herdeiros, ou pelo menos de um deles, dentro desse prazo de 4 anos, certo? Então, mais uma prova de que não é uma exclusão automática, né? Então, aí o parágrafo 1º, o direito de demandar a exclusão do herdeiro legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão, certo? Então, mesmo que o testamento seja aberto, né, ou encontrado dias ou meses depois, o prazo que vai ser contado aí, né, mesmo que seja o caso lá da terceira causa, o prazo contado é da abertura da sucessão, não do testamento, certo? Então, sempre o prazo é esse, de acordo com a Sazini. Volta a lembrar lá daquela nossa ficção jurídica fundamental para as sucessões, né, o direito de Sazini. Então, aqui também se usa a Sazini para se determinar o prazo prescricional. Então, o marco temporal inicial para a contagem dos 4 anos, para que os herdeiros se manifestem e entrem com a ação, esse é o prazo, então, esse é o marco temporal da Sazini, né, o marco inicial temporal. Então, a partir da abertura da sucessão, conta-se 4 anos para que um herdeiro, pelo menos, ingresse com a ação de indignidade. Se esse prazo passar, né, dos 4 anos, então, o herdeiro seguirá sendo herdeiro normalmente, mesmo tendo cometido a pior atrocidade possível lá contra o autor da herança ou contra, né, as outras pessoas relacionadas nas causas do inciso 1º ou do inciso 2º do artigo 1814, certo? Caso o prazo de 4 anos seja excedido, o herdeiro não poderá mais ser excluído da sucessão. Aí vale só aquela observação que eu fiz com relação ao menor, né? Se foi um herdeiro menor que praticou o ato, alguns autores defendem que esse prazo seja contado não a partir da abertura da sucessão, mas a partir do adimplemento, né, dos 18 anos. Então, quando a pessoa adquire a maioridade, então começaria a contar o prazo. Mas veja que a lei não prevê isso, né? Então, é uma questão doutrinária e que caberia uma interpretação ampla, né, desse parágrafo 1º por parte do juiz, né? Então, não há garantia de que isso ocorra, não há garantia de que isso obtenha êxito, certo? O direito de representação decorrente da indignidade, né, é outra circunstância, é outra característica aqui, né? Só um minutinho. Passando propaganda aqui, então, cortei o áudio por alguns instantes. Agora voltando. Então, direito de representação decorrente da indignidade é outra hipótese, né, que existe, e aí vamos entender como é que isso funciona, né? Está previsto no artigo 1816 do Código Civil essa possibilidade. O herdeiro excluído é considerado como se morto fosse para suceder. Assim, os seus herdeiros herdarão todos os bens que a ele cabiam. Então, veja, uma coisa importante, primeiro, a ser destacada é que o Instituto da Morte Civil não existe mais, né? Isso aí é uma constatação fundamental e importantíssima que tem que ser sempre lembrada, né? A morte civil era algo que existia no Brasil colônia, né? Enquanto o Brasil era ali colônia de Portugal, e ali no início do século XIX também, né? Mas com o Código Civil de 16, isso acaba, né? Já no século XX, não há morte civil no Brasil. A morte civil, ela aconteceria, por exemplo, quando a pessoa era presa. E aí ela não tinha direito, não era considerada nem como se fosse pessoa, né?
Então, ela perdia todos os seus direitos, inclusive direitos da personalidade, né? Então, ela era considerada como se morta fosse, né? Mas era uma morte civil que não tinha volta, né? Porque era pena de degredo, de exílio, então essa pessoa não voltava mais para o seu lugar de origem e aí realmente ela não poderia exercer seus direitos mais básicos. Só que aqui não é assim, né? Não vamos chegar a esse extremo de ter a morte civil, até porque ela nem existe mais para situações mais graves. Então, mesmo uma pessoa quando é presa no Brasil, ela não perde seus direitos, né? Seus direitos ficam suspensos, alguns, mas boa parte de seus direitos continua existindo, né? Tanto é que ainda permanece o direito à vida, o direito fundamental, né? O direito à alimentação, enfim, os direitos básicos permanecem. Então, a pessoa não perde seus direitos por estar presa. No máximo, vai ter alguns direitos suspensos, né? Como liberdade, os direitos eleitorais, né? Quando a pessoa está condenada, não pode votar. Então, situações desse tipo. Mas não há perda de direitos, né? E mesmo esses direitos que são suspensos, quando a pessoa cumpre a pena, ela, né, quando sai do estabelecimento prisional, ela pode voltar a ter os direitos plenos. Então, não há mais a morte civil no Brasil. Um resquício da morte civil, ou um deles, é essa questão aí da indignidade, mas não chega a esse ponto, né, que existia lá no Brasil colônia, né, ou nos primeiros anos ali da existência do Brasil. Então, aqui, para fins sucessórios e somente para esses fins, né, e em relação àquela herança específica, é que o herdeiro é considerado como se morto fosse. E por essa razão, por existir essa presunção, essa ficção jurídica, se ele é considerado como se fosse morto, então abre-se a possibilidade aqui do direito de representação. Então, os herdeiros podem receber a herança, né, em nome, né, representando ali o excluído. Então, ele não recebe aquela herança e aí os seus herdeiros podem receber a herança, né? Só que aí vem um problema prático, né? Vamos supor, foi esse herdeiro aí que deu causa à morte do pai, né? E aí são seus filhos, os netos, né, do falecido, que vão herdar. Só que eles são menores de idade. Então, poderia até ser que ocorresse aí uma situação em que ele indiretamente, né, o indigno, se aproveitasse disso e fosse né, passasse a ser o administrador dos bens desses herdeiros. Então, é para isso que existe uma proibição, que a gente vai ver na sequência, de que ele não pode administrar esses bens de maneira nenhuma, né? Que é justamente para evitar que ocorra esse beneficiamento indireto do indigno, né? Porque ele podia matar lá o pai, por exemplo, e continuar administrando a herança dos seus filhos, né? Que o representariam nessa herança. Isso não pode acontecer também, certo? Então, na segunda parte, né? Este é um dos casos em que é permitido pela lei o exercício do chamado direito de representação. Tá aí, os descendentes de herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Então, é uma presunção de pré-morte, né? E aí, com isso, existe, né? Abre-se a possibilidade de que os descendentes desse excluído, desse indigno, possam herdar em seu lugar, né? Aquela herança. Aí, só lembrando, né? Morte civil é herança dos tempos romanos, do Brasil colônia também, né? Como eu falei, não é mais cabível, mas considera-se como um resquício desse modelo em que se considera o herdeiro excluído como se morto fosse apenas para fins sucessórios. Então, apenas e somente para fins sucessórios, o restante da vida dessa pessoa continua normal, até porque a gente viu que em alguns casos nem crime existe, né? Inclusive, a gente vai ver isso na sequência, que ele pode herdar, inclusive, outras heranças. Então, ele não perde o direito de ser herdeiro, ele é excluído apenas daquela herança. Como já vimos aqui, né, na aula passada, o que temos é a exclusão e não a incapacidade. Né? Porque se fosse incapacidade, ele não poderia herdar mais bens de ninguém. E não é o que acontece. Né? Ele tem o direito à herança mantido, apenas vai perder esse direito em relação, é excluído, né, daquela herança específica a que ele deu causa, ou a que ele contribuiu, né, para dar causa, certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá dando para entender direitinho aí as regrinhas sobre a indignidade? Tem dúvida, professor? Ok. Então vamos agora para... Ok. Então vamos agora para os efeitos da indignidade, né? A gente vai ver que existem alguns efeitos, né? Eu elenquei eles aqui, organizei melhor, né? A doutrina aponta eles de maneira mais esparsa, então eu dei uma organizadinha para a gente ver
na sequência quais são esses efeitos. Então, o primeiro efeito, como a gente já está vendo, é a exclusão da herança. Então, é a presunção de que o herdeiro não existia no momento da abertura da sucessão, por força do artigo 1816 do Código Civil. Então, esse é o primeiro efeito. Sendo declarado por sentença, né, a indignidade, primeiro efeito, o herdeiro está fora daquela herança. Ele é excluído daquela herança, não recebe nada em relação àquela herança. O segundo efeito é a eficácia ex tunc, ou retroativa, da sentença de exclusão. É o que está previsto no artigo 1817 do Código Civil. Então, o que é que acontece aqui? O indigno deve devolver ao acervo hereditário todos os bens hereptícios que recebeu enquanto participou da herança. Aí aparece esse nomezinho estranho, né? Bens hereptícios. O que são os bens hereptícios? Os bens hereptícios são os bens que devem ser devolvidos em razão da sentença que decretou a indignidade do herdeiro. Então, esse é o nome que a doutrina dá a esses bens. Então, o indigno tinha recebido bens, né? Já tinha havido a partilha, então ele já recebeu sua parte da herança. Então, esses bens, né, que ele recebeu após a sentença de indignidade, eles passam a ser chamados de bens hereptícios, e aí passa a haver a obrigação do indigno de devolver esses bens ao acervo hereditário. O problema acontece quando esses bens já não existem mais, porque já foram vendidos, porque já foram gastos, né, pelo herdeiro. Aí vem o problema, né? O que fazer? Claro, indenização vai ser o caso, né? Já que não dá para devolver os bens, vai se buscar a solução universal aqui nos processos que tratam de obrigações, né? Não adimplidas. Então, indenização pelos danos aí, né, por perdas e danos. Então, devem ser resguardados os direitos dos terceiros que adquiriram os bens de boa-fé antes da sentença de indignidade. Nestes casos, caberá aos demais herdeiros pedirem juízo, perdas e danos pelos prejuízos oriundos da não devolução dos bens ao acervo hereditário. Aí ainda tem esse outro porém, né? O indigno pode ter vendido esses bens e ele vendeu a terceiros, né? E esses terceiros agiram de boa fé. Por quê? No momento em que foi feito o negócio jurídico, no momento em que foi feita a venda do bem, esse herdeiro era herdeiro. Ele não estava agindo de maneira ilícita. Ele não estava vendendo aquilo que não era dele. Ele já recebeu o bem a título de partilha, né? Então já era o bem do herdeiro. E ele vendeu de maneira lícita, né? Então, os terceiros que adquiriram esses bens não vão ser obrigados a devolvê-los. O que vai haver, então, aqui é a obrigação do indigno de devolver o valor correspondente, né, a esse bem, a esse patrimônio, certo? Então, não vai ser afetado o direito do terceiro, ou seja, se o indigno já tinha vendido, por exemplo, uma casa, um carro, uma fazenda, né, a um terceiro, então o terceiro não vai ser afetado, ele não vai ser incomodado. O que vai haver aqui é o pedido para que esses valores que foram, né, adquiridos com a venda desses bens sejam devolvidos. Então, supondo, a casa custava 200 mil, então vai se pedir para que o indigno devolva 200 mil reais, né, que ele arrecadou com a venda da casa. O carro valia 100 mil, então pede-se para que ele devolva os 100 mil reais. Né? A fazenda custava 5 milhões, então pede-se para ele devolver os 5 milhões de reais. Então não vai se pedir para ele devolver a fazenda, a casa, o carro, porque já foram vendidos, porque já estão nas mãos, né, já estão sob a propriedade, né, e o domínio de outras pessoas que não são herdeiros e não tinham nada a ver com isso. Então o que se vai pedir é a devolução desses valores. E como isso é feito? Por meio de perdas e danos. Então pede-se, né, ajuiza-se a ação de perdas e danos para que haja essa devolução, claro, com juros, com correção monetária, da maneira que for devida. Né? Resta saber se o herdeiro indigno, né, se o indigno ainda terá dinheiro para pagar, né, se ele já não torrou esse dinheiro. Aí tem outro problema, né, outros problemas práticos que virão aí dessa situação. Né? É uma situação complicada do ponto de vista financeiro. Né? Como devolver esses bens, né? Se não é possível devolver os bens, como devolver o dinheiro, se é que esse dinheiro ainda existe, né, depois de alguns anos, porque pode ter havido aí um inventário rápido, um inventário extrajudicial, por exemplo, né, que tenha feito a divisão dos bens rapidamente, e nesse período de 2, 3, 4 anos, muita coisa pode acontecer. Né? Outra situação que aparece aqui, né, é o efeito cascata, né,
que é chamado efeito cascata pela doutrina, né, que é outro resultado dessa sentença de indignidade. E o que é que quer dizer isso? O indigno não poderá administrar os bens, nem muito menos usufruir dos bens dados em herança aos seus filhos, em razão da indignidade. Também não poderá representar seu ascendente em sucessões de outros parentes. Então, aqui, né, são os meios que a lei colocou, e a doutrina deixa isso bem claro, para evitar que o indigno se beneficie, mesmo que indiretamente, né, dessas situações. Então, ele poderia usar também, né, esses outros herdeiros aí para, né, fraudar a decisão da indignidade. Então, para evitar que haja brechas aqui, né, que possibilitem o indigno de aproveitar essa herança de alguma forma, então, há essas duas proibições. Primeiro, ele não pode administrar os bens e nem usufruir deles, né, no caso dos seus filhos o representarem na herança, principalmente quando se trata de filhos menores. Então, vai se nomear outra pessoa para administrar esses bens que não seja o indigno. E em relação ao ascendente, né, se ele é o pré-morto, e aí acontecem mortes de outros parentes do decujus, logicamente, né, para que não haja esse benefício indireto, o indigno não pode representar o seu ascendente, né, essa pessoa que foi, né, ali o motivo da sua exclusão da herança, ele não pode representá-la nas outras sucessões, né, dos outros herdeiros dele. Se bem que esse último ponto traz controvérsias, já que a doutrina, né, amparada naquele mesmo entendimento do direito penal, indica, boa parte da doutrina, que isso seria uma punição também em efeito cascata, né, que seria uma punição além daquilo que é a intenção do legislador, já que o legislador restringiu a indignidade para aquela sucessão específica. Então, a princípio, não haveria um impedimento de que esse excluído, por indignidade, representasse o falecido em outras heranças, né, que ele não tem participação. Mas há essa ideia, né, da doutrina aqui do direito civil de que ele não poderia ter essa representação. Mas há controvérsias quanto a esse último ponto, né? Há autores favoráveis e autores que não são favoráveis a essa segunda proibição. Mas há a unanimidade, né, inclusive pela previsão legal, de que o indigno não pode administrar e nem tampouco usufruir desses bens que foram aí objeto da indignidade. Aí veja, né, tudo isso que eu falei dos efeitos, né, estão no artigo 1817, que prevê: são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Então veja, né, que atos de administração, né, tudo que foi feito antes da sentença é válido, porque ele era herdeiro, né? Então, só depois da sentença é que realmente ele não vai mais poder administrar a herança, usufruir, nem vender, né, nem doar os bens que estavam lá no seu acervo. Então, tem que ser devolvidos para o acervo hereditário. Se não puder devolver os bens, devolva o dinheiro, e aí cabe aos herdeiros, quando prejudicados, né, se não há possibilidade ali, ou se o indigno resiste, né, a devolver os bens ou o dinheiro arrecadado com eles, então ajuiza-se ação de perdas e danos para que haja o ressarcimento via judicial desses valores, certo? Ainda falando sobre esses efeitos, o parágrafo único prevê: o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Então, em relação a esses bens, né, os frutos e rendimentos, nesse período aí de 4 anos, com certeza, né, os bens valorizaram, né? Se era uma fazenda, tinha realmente dado ali, literalmente, né, frutos, né? Se era um valor depositado em banco, em poupança, fundo de investimento, aplicação, rendeu alguma coisa, né? Ações, enfim. Então, ele também, além de devolver os bens, tem que devolver frutos e rendimentos, né? Por outro lado, por ele ter sido ali possuidor, né, e proprietário, inclusive, né, daqueles bens, ele tem direito a receber
indenização pelas despesas que teve para conservar esses bens nesse período. É o que resta, né, de direito para o indigno. Aí o efeito personalíssimo, né, como eu falei agora há pouco, que a maioria da doutrina vai defender aqui. Então, somente o indigno pode sofrer as consequências de sua indignidade. Por isso que os seus herdeiros podem herdar no seu lugar, né? A única exceção ocorre no caso de cônjuge casado em comunhão universal de bens. Neste caso, a indignidade também será sentida pelo esposo ou pela esposa. Também vale para a união estável em comunhão universal de bens, mas é muito raro você ter esse tipo de união estável, né? Então, é mais comum você encontrar casamento por comunhão universal de bens. Então, só nesse caso é que vai haver essa extensão da determinação da exclusão para a esposa ou para o esposo. Se não houver esse regime de bens, então não atingirá o cônjuge, certo? Ou, né, o companheiro, se for o caso. Então, em regra, é só um indigno que vai sofrer as consequências dessa exclusão. Só ele, porque foi ele que deu causa. Como se fosse lá no direito penal, né? A família do criminoso, né, não vai, do condenado lá pelo crime, não vai sofrer diretamente a pena, não vai ser presa junto com ele, apesar de que sente de maneira indireta, né? Tem todas as consequências ali para a família, né, da pessoa que foi presa. Mas, né, quem vai ser preso, quem vai sofrer, né, os rigores da pena é quem cometeu o crime, né? Somente a pessoa que cometeu o crime. Aqui também. Então, só o indigno é que vai sofrer essas consequências. Seus filhos, netos, né, esposa, companheira, em geral não. Só se for nesse caso aí da comunhão universal é que a esposa também será atingida, né, por essa decisão. Possibilidade de participação em outras heranças. É a discussão que tem aqui, né, na doutrina sobre isso. Como o indigno não perde sua capacidade sucessória, pode receber outras heranças de outros parentes que não aquele que morreu em consequência dos atos de desdouro praticados pelo indigno. E é aqui que mora a polêmica, né, sobre ele pode representar o de cujus em outras heranças. Então aí o entendimento que se tem aqui é que ele pode sim participar de outras heranças, né, da família, porque ele só foi excluído daquela, né? Se ele pode representar o de cujus das outras heranças, aí o entendimento que prevalece aqui é o seguinte: se essa representação não vai trazer para ele benefício algum em relação àquela herança que ele foi excluído, não tem problema, né? Inclusive foi essa questão que foi levantada, né, que eu falei na primeira parte da aula sobre o caso da Suzane, né? Porque, salvo engano, o irmão dela ainda não tem filhos, né? Tem ascendentes, os pais faleceram, os avós, salvo engano, também já são falecidos. Então, o que tem de parentes, né, são a irmã, tios, provavelmente sobrinhos e primos. Então, está só na linha colateral, né? Então, no caso da morte do irmão de Suzane, ela poderia herdar os bens dele? Então, o MP pensou sobre isso, né? Algum tempo já se passou em relação a isso. E o pensamento lá na época do crime, né, na época ali que estava a situação, né, fervilhando, o entendimento foi o seguinte: de que se ele falecesse logo depois ali, né, naqueles primeiros anos, não deveria haver o direito dela receber os bens do irmão, porque indiretamente ela estaria recebendo os bens dos seus pais, né? Os bens fruto da indignidade. Mas passado o tempo, né? Passado um certo tempo, quanto mais tempo passar, né, para que o irmão da Suzane faleça, maiores são as possibilidades de que ele tenha administrado esses bens, de que ele tenha feito com esses bens o que ele bem quisesse e entendesse, ou seja, de que ele tivesse usufruído e administrado da melhor maneira possível os bens. Então, depois de certo tempo, não haveria problema em que ela herdasse esses bens. A questão é quanto tempo? Não sabemos, primeiro porque ele continua vivo, né, o irmão da Suzane, não queremos que ele morra tão cedo, né? E segundo que essa situação ainda não se configurou, então não tem como se levar em consideração o que vai ser feito, né? Mas, a princípio, existe o direito, sim, do herdeiro indigno, né, do indigno, de receber outras heranças da família. Desde que, esse é o entendimento da doutrina, desde que ele não se beneficie indiretamente ou diretamente mesmo, né, daqueles bens
da indignidade, né? Fruto da indignidade. Então, se não há essa relação com os bens da indignidade, esse indigno pode herdar os bens dos outros parentes normalmente, né? É isso que prevê aí por conta da teoria da exclusão, né? Que já vimos aí que é a teoria usada para definir a indignidade no direito civil. Então, os principais efeitos, né, da indignidade são esses 4, né, que a gente viu aí, tá? Agora a gente vai para outra situação, que é a reabilitação do indigno. Como eu falei para vocês, a indignidade não é automática. Vimos aí os efeitos, né, inclusive com a possibilidade de que o indigno receba outras heranças, né? E existe, inclusive, a possibilidade de que o indigno receba esta mesma herança, desde que ele tenha sido perdoado. É aí que aparece a chamada reabilitação do indigno. O que é a reabilitação, né? A reabilitação consiste na possibilidade de perdão do indigno pelo autor da herança, nas hipóteses em que tal ato seja possível. Então, é o perdão do indigno, né? Popularmente conhecido como perdão do indigno. Esse perdão do indigno tem que ser feito, claro, pelo principal interessado aqui, que é o autor da herança. Então, o de cujus tem que ter perdoado o indigno para que tenha ocorrido a reabilitação. Vamos ver em que situações isso é possível e de que maneira isso vai refletir, né, na situação do indigno, né? Se ele pode ser perdoado em todas as hipóteses, em que situações isso acontece, enfim, vamos ver tudo agora. A possibilidade de perdão por parte do ofendido, que pode ser feito por meio de reabilitação do herdeiro em testamento ou em qualquer outro ato autêntico. Ou seja, tem que ser um ato em vida, né, do autor da herança. Não pode ser praticado após a morte. Então, consequência prática disso é que nem todas as causas de indignidade levarão à possibilidade da reabilitação. Logo de cara, explicando isso, né? Logo de início. Por exemplo, no caso de homicídio consumado, é muito difícil, é muito raro que o de cujus tenha conseguido, antes de morrer, fazer esse perdão, né? Por quê? A gente lembra sempre, quando tem essas situações, daquelas cenas de filme, novela, série. Aqui no caso, né, tem que ser o herdeiro, então vamos supor lá o filho matando o pai, né? E aí dá os tiros lá no pai e alguns momentos antes, né? Ele acaba, alguns momentos antes da consumação do crime, ele se arrepende, né? Então vai lá, tenta socorrer o pai e tal. Aí o pai morre nos braços dele e as últimas palavras que o pai diz, parece cena de filme mesmo, novela, né? Meu filho, eu te perdoo. E morre. Isso funciona como perdão? Não, porque está escrito aí o quê? Como a gente vai ver que está na lei, só pode ser feita a reabilitação, só pode ser feito perdão por meio de testamento ou outro ato autêntico. Então tem que ser sempre algo escrito, né? Então vai dar tempo do de cujus antes de morrer, depois de ter sido baleado, né? Ou esfaqueado, sabe-se lá o que vai se fazer ali naquele crime. Depois de tudo isso, vai dar tempo dele escrever lá o perdão, né? Não, geralmente não. Então, no caso do homicídio consumado, isso não acontece, ou quase nunca será possível acontecer. Vai ser possível no caso da tentativa de homicídio, né? Vai ser possível lá nas causas de denunciação caluniosa, calúnia, injúria, difamação. Manipulação do testamento, sim, vai ser possível, né? Desde que não tenha sido o próprio herdeiro que manipulou para que ele tenha sido perdoado, né? Então, existem essas situações aqui em que é possível, mas nem toda causa de indignidade vai levar ao perdão, né? Porque em algumas situações isso vai ser inviável do ponto de vista prático, certo? Então, testamento, explicando, né, os atos. Então, quais são os atos autênticos, qual é o testamento? Então, testamento, qualquer espécie de testamento prevista pelo Código Civil é cabível, desde que sejam respeitados os seus requisitos. Então, para perdoar o indigno, pode ser por testamento, qualquer espécie de testamento está liberada para fazer esse perdão. Ato autêntico. Quais são os tipos de ato autêntico previstos, segundo a doutrina? Escritura pública, né? Considera-se a escritura pública e o codicilo
como atos autênticos ao perdão. Então, escritura pública é um ato autêntico, codicilo, que é um testamento menor, né? Também é outra forma de ato autêntico. Então, veja, só pode haver perdão por escrito, né? Então, só por testamento, escritura pública ou codicilo. São as únicas formas de perdoar o indigno. Então, a cena final, né, do filme, da novela lá, que o pai perdoa o filho, falando, né, e morre, não serve, né? Pode servir para fins cristãos, religiosos, mas para a lei não serve, né? Então, só dessa forma aí, testamento, escritura pública ou codicilo é que se pode perdoar o herdeiro indigno. E aí temos as espécies de perdão, segundo a doutrina, né? Vamos ter duas espécies, o perdão expresso e o perdão tácito, certo? Vamos falar dos dois. Começando pelo perdão expresso, que é o previsto no artigo 1818, caput do Código Civil, que prevê o seguinte: aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Então, veja, né? Está bem claro aí, né? O indigno vai ser admitido a suceder, ou seja, vai ser perdoado, vai ser reabilitado, se o ofendido, né, aqui no caso o autor da herança, o tiver expressamente habilitado no testamento ou em outro ato autêntico. Então, tem que ser por escrito, por testamento, ato autêntico, escritura pública ou codicilo. A declaração em testamento ou ato autêntico afasta a indignidade do herdeiro e servirá como prova em eventual ação ajuizada com o objetivo de excluir este herdeiro da sucessão. Certo? Então, é possível mesmo com perdão que algum herdeiro, né, queira discutir ali a situação e entre com a ação, né, de exclusão por indignidade. Mas aí o herdeiro indigno, né, o suposto indigno, vai ter a seu favor uma prova cabal de que ele foi perdoado, de que ele está apto a ser herdeiro, né, que é o perdão, que está ali por escrito em testamento ou outro ato autêntico, certo? Então, para o indigno é fundamental ter em mãos esse documento, por isso é importante, né, o perdão escrito, justamente para ele ter isso como, para o indigno ter isso como elemento de prova, né, para poder provar que não é que é inocente, né, mas para provar que tem direito à herança, porque aí não está em jogo a inocência ou não, mas o perdão. O perdão é irretratável. A não ser que revogue o testamento, ou seja, destruído o documento que reabilitou o indigno, o titular da herança não pode voltar atrás na sua decisão. Então, aquelas pessoas indecisas, né, que acordam hoje, eu estou disposto a perdoar, e amanhã não quero mais perdoar ninguém, não. Não pode, né? Então, uma vez que você perdoa, você não pode mais voltar atrás na sua decisão, né? Então, o perdão ele é irretratável, a não ser que haja a revogação do testamento ou que esse documento tenha sido destruído. Aí realmente não há como provar que houve o perdão. Aí não é porque a pessoa se arrependeu, pode até ter sido, mas são outras situações também que podem levar à destruição do documento, né? Ou um incêndio lá no cartório, enfim. Ou a revogação do testamento. Mas há doutrinadores que defendem que na revogação, quando o testador fizer outro testamento, essa cláusula da indignidade ela deve permanecer, ela deve persistir. Só que isso é difícil de provar na prática, como veremos no testamento, porque se a pessoa está revogando o testamento, então provavelmente aquele testamento vai ser descartado, destruído. E aí, como provar que no testamento original havia essa cláusula? É complicado, né? Do ponto de vista prático, é complicado cobrar, né, essa obrigação. Realmente é complicado. Se o indigno perdoado pratica novo ato de indignidade, o perdão anterior não é válido, pois o perdão não é um salvo-conduto que autorize novos atos ilícitos no futuro. Então, é aquele indigno, né, que quanto mais, que praticou vários atos. Então, por exemplo, lá em 2018, o filho tenta matar o pai. E aí o pai, né, faz o testamento perdoando, reabilitando ele por conta dessa tentativa de homicídio. Mas em 2019, ele tenta matar de novo o pai. Vai servir esse perdão para a segunda tentativa? Não. Né? Para cada ato, um perdão, certo? Então, o fato de que o de cujos lá antes de morrer perdoou o indigno, isso não serve como salvo-conduto para ele praticar outros atos. Nada disso.
né? Então, para cada perdão, para cada ato, um perdão respectivo. Então, se o herdeiro praticou 2 tentativas de homicídio e há o perdão só de uma tentativa, a segunda vale como indignidade, certo? Então, tem que haver um perdão para cada situação, certo? Ou seja, para cada ato de indignidade é necessário um ato que reabilite o indigno. Perfeito, é isso mesmo, né? E aí o perdão tácito, né, que está lá no parágrafo único do artigo 1818, a doutrina coloca esse nome, mas vamos ver que não é bem um perdão tácito, né? É uma outra forma de perdão, mas não chega a ser tácita. Parágrafo único, não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, na verdade, aqui não é um perdão tácito, é uma forma restritiva de garantir a herança do herdeiro indigno. Então, o indigno pode perder, nesse caso, o seu direito à legítima, mas ele vai ter uma garantia lá na sucessão testamentária. Então, ele acaba perdendo o direito de ser herdeiro legítimo, vai ser excluído mesmo da legítima, mas por conta dessa cláusula no testamento, ele vai ser contemplado com esse bem que foi deixado pelo de cujus. Então, é um perdão, a doutrina diz, é um perdão tácito, mas não é tácito, né? Porque, na verdade, há a intenção do de cujus de deixar bens para ele, e isso é deixado expressamente, né? Só que aqui há uma restrição a esse direito de herdar, né? Então, o indigno pode perder lá, né, pela sentença de indignidade, o direito a herdar a parte legítima, mas vai, pelo menos, subsistir alguma coisa em relação à herança testamentária. Então, na verdade, não é uma forma de perdão tácito, mas apenas uma forma de contemplação restrita do indigno dada pelo testador, né? Então, aí, no caso, vai se restringir a herança àquilo que for colocado no testamento, aquele bem objeto da sucessão testamentária e ponto, né? Porém, este direito a receber bem disposto em testamento não estende seus efeitos a toda a sucessão, não podendo, assim, reabilitar o indigno a ter direito a toda a sucessão. Então, não perdão para que afete toda a sucessão, a legítima e a testamentária, ele pode sim perder lá o direito à legítima, mas vai subsistir o direito à testamentária. E aí, para finalizar o assunto, né, documento descoberto depois da sentença de indignidade, porque a gente vai ver que existem formas de testamento diferentes, como, por exemplo, o testamento cerrado, e é possível que se encontre esse testamento anos e anos depois, né? Ele estava lá guardado num cofre, numa parede falsa, etc. E aí passou o tempo, né? Houve a sentença de indignidade, o herdeiro foi declarado indigno, e aí há a descoberta do documento. E agora o que fazer, né? O indigno pode ainda, né, tentar alguma coisa? Bom, a doutrina admite a ação rescisória ou a ação geral de anulação prevista no artigo 179 do Código Civil. Nestes casos, deve-se obedecer aos prazos previstos em lei para o ajuizamento dessas ações, geralmente 2 anos após a sentença transitada em julgado, não é isso? Mas aí existe aqui a discussão sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada nessas situações. E aí, se você adere a essa ideia, né, da relativização da coisa julgada, então não haveria prazo, né? O prazo seria dado após, ou não haveria prazo, ou o prazo de 2 anos seria contado após, né, o documento ter sido descoberto, né? Então, o documento foi descoberto 8 anos depois, começa a contar o prazo da rescisória a partir dali, né? 2 anos após a descoberta do documento. Certo, gente? Então, amanhã eu começo falando sobre... Vou trazer um caso, né, para mostrar aqui para vocês, vou falar sobre os projetos de lei e a gente encerra o assunto e vai para o testamento. Amanhã, então, a gente começa a sucessão testamentária. Bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia, tchau.